Depois de mais de 2 horas de reunião com o diretor-geral da ANM, Agência Nacional da Mineração, Mauro Henrique Moreira, com participação de Raimundo Benigno, presidente do Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelada, também de Francisco Bandeira, vice-presidente do Sindicato dos Garimpeiros, Gessé Simão, presidente da Frente de Defesa dos Direitos e Interesses dos Garimpeiros de Serra Pelada. O diretor-geral da ANM solicitou do Sindicato dos Garimpeiros, como representante da categoria da Província Mineral de Serra Pelada, a elaboração de um relatório que, inclusive, já foi entregue, fazendo uma exposição de todos os fatos e circunstâncias que geraram a falta de legitimidade da atual diretoria da Comigasp e as consequências gravíssimas geradas por realizações de várias assembleias sem anuência da Justiça. Os garimpeiros denunciam que invasores e impostores cometeram crime de falsidade ideológica, venda de carteiras, venda de equipamentos e depredação do patrimônio dos garimpeiros, causando prejuízo de R$ 1 bilhão. Além disso, houve ameaças de exclusão de sócios do quadro social sem obediência à Lei 5.764 de 71, que é do cooperativismo. Segundo denúncias feitas pelos garimpeiros, a Comigasp estaria fazendo promessas de dinheiro da Caixa Econômica Federal no CPF de cada garimpeiro. Um jogo considerado criminoso que divide opiniões, colocando os garimpeiros um contra o outro. Enquanto isso, os direitos minerários, que deveria ser a prioridade, a concessão de lavra e suas exigências, de acordo com o Código de Mineração, que caracteriza e justifica tanto ao governo como os cooperados, o direito de exploração da mina ficou para trás. Toda essa situação teve início com a intervenção, quando o interventor Marcos Alexandre foi convocado pelo então ministro de Minas e Energia, Márcio Zerman, para explicar o porquê da publicação daquele edital de convocação para a realização daquela assembleia que elegeu o senhor Edinaldo. Esse foi o princípio da perda dos direitos minerários, gerando insatisfação e divisão entre os sócios. Em reunião no Ministério de Minas e Energia, o interventor Marcos Alexandre assinou o memorial da reunião, garantindo que jamais realizaria aquela assembleia que foi o princípio da ilegalidade até os dias de hoje. Bom, e sobre esse assunto está do meu lado aqui o Raimundo Benigno, que é presidente do Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelada. Ele conversa conosco agora sobre a entrega desse relatório na ANM. Presidente, entrega agora o relatório, qual é a sua expectativa das providências que serão tomadas pelas autoridades? Olha, com relação a esse relatório, foi uma conversa que nós tivemos na Agência Nacional de Mineração com o diretor-geral, Dr. Mauro Henrique Moreira, que nós explicamos toda a situação da questão de Serra Pelada, inclusive a questão da Comigasp. O seu direito minerário está sendo penhorado na Justiça e em processo de caducidade. Isso prejudica demais a sociedade, que está neste momento numa situação muito difícil em Serra Pelada, pela falta da ilegitimidade de representação da Comigasp para reclamar e defender os direitos dos seus associados. Portanto, o sindicato, como representante dessa categoria em Serra Pelada, estivemos em Brasília, na reunião com a Agência Nacional, para apresentar essas demandas, e o diretor-geral pediu que o sindicato fizesse um relatório relatando todas as demandas das questões de Serra Pelada. Isso nós já entregamos esse relatório e estamos aqui à disposição do governo. Tivemos algumas reuniões com deputados, senadores, pessoas de governo, para a gente discutir essa questão de Serra Pelada para resolver o problema da situação da Comigasp, que é muito crítica. E há necessidade, sim, do garimpeiro ter esse entendimento de que há necessidade de legitimar uma diretoria para que venha aqui em Brasília defender os direitos da Comigasp, junto com o sindicato, como entidades legítimas de representação dessa categoria. Tá certo. E também do nosso lado aqui, o Gessé Simão, ele que preside, presidente da Frente de Defesa, Direitos e Interesses dos Garimpeiros de Serra Pelada. Ele também acompanha essas reuniões com várias autoridades. Bom, Gessé Simão, agora a iniciativa fica por parte dos garimpeiros, né? O garimpeiro agora tem que ter a responsabilidade de tomar uma posição. Por exemplo, acabou esse negócio do cara dizer, olha, fulano de tal diz isso, fulano de tal diz aquilo. Essa é a única verdade que foi exposta
através desse relatório que o sindicato apresentou na Agência Nacional de Mineração. E foi incisivo. O diretor-geral, doutor Mauro, disse que vai tomar providências. Você vê aí que nós tivemos agora uma audiência com o presidente da Frente Parlamentar do Pequeno Minerador, em que ele já vai convocar uma audiência pública. Isso por quê? Ou o garimpeiro toma a iniciativa agora de realizar sua assembleia, né? Ou então, o que vai acontecer é que há uma convocação dessa audiência pública e ali poderá ser proposto a mudança do direito minerário para outra cooperativa, ou então até uma intervenção. A verdade é que o direito do garimpeiro, nós não podemos cessar esse direito. Por outro lado, é importante saber que pedir o fechamento da mina, a gente sabe que é normal pedir um fechamento da mina quando ela é explorada, mas ela não foi explorada. Então, o que ficou identificado aí, claramente, é que querem simplesmente facilitar a execução da penhora. E isso num acordo que poderá ter sido feito com o povo da Colossus, ou com quem está por detrás disso. Alguém vai sair beneficiado com isso, e o garimpeiro, coitado, ficar numa situação difícil, porque a promessa que tem é aquela de mentira, dizendo que tem dinheiro CPF de cada garimpeiro, dinheiro da Caixa Econômica. Tudo é mentira e nós vamos acabar com isso, porque o garimpeiro, nesse momento, tem consciência do que está acontecendo e as autoridades vão tomar suas providências. Bom, os garimpeiros tiveram reunião aqui com o deputado José Silva, que preside a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Também estiveram com a ex-governadora do estado do Maranhão, a deputada federal Rosiana Sarney, do MDB. Além disso, estiveram aqui com o deputado Kleber Verde, que é um deputado que vem atuando há muito tempo na defesa dos direitos dos garimpeiros. Dentre outras autoridades, deputados, senadores, ministros, estão aqui do lado dos garimpeiros. De Brasília, Nildo Costa. Presente aqui na Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal, o presidente Zé Silva, acompanhado do Gessé, Bandeira, Benigno, assessor jurídico da Cooperativa de Garimpeiro de Serra Pelada, para primeiro solicitar ao nosso presidente uma audiência pública para discutirmos esse tema que todos vocês conhecem, que é o garimpo de Serra Pelada. Precisamos encontrar uma resposta a esses milhares de associados que eventualmente querem retomar essa operação, e eu não tenho dúvida que a organização, a unidade de todas as entidades em torno desse propósito é que vai, de fato, consolidar o direito minerário e, ao mesmo tempo, a exploração de forma sustentável do garimpo de Serra Pelada. Eu quero aqui agradecer o meu grande amigo, grande parlamentar Kleber Verde, por trazer aqui a cooperativa e o sindicato, um relatório que já foi apresentado à Agência Nacional de Mineração, e fazer o compromisso aqui com a cooperativa, com o sindicato e com o mandato do deputado Kleber Verde, de realizarmos uma audiência pública, dar transparência à população brasileira, até porque a Frente Parlamentar da Mineração, que nós instalamos aqui no Congresso Nacional, que eu tenho a honra de estar presidindo, o Kleber faz parte da diretoria, nós estamos em defesa de dar oportunidade para aqueles que fazem o aproveitamento minerário de forma legal, o Estado brasileiro cumprir seu papel de fazer, inclusive, políticas públicas para a mineração artesanal, que é o caso do garimpo de Serra Pelada. Então, em breve, a partir desse relatório, que já está em mãos da ANM, nós realizaremos aqui uma audiência pública para dar oportunidade da população brasileira conhecer a história e aqueles que precisam ser separados, o joio do trigo, quem faz o garimpo de forma sustentável. Bom, muito obrigada pela visita, e depois que vocês regularizarem a cooperativa, a gente volta a dialogar sobre o assunto, tá bom? Obrigado, deputado. Deus te abençoe. Obrigado, senador. Olá pessoal, com muita honra recebendo aqui nosso gabinete aqui em Brasília, nosso amigo Gessé Simão, conheço há muito tempo lá da nossa querida cidade de Imperatriz, aqui o Benigno e também o Bandeira. Gera aqui trazer um documento muito importante, trazer informações acerca desse litígio que há hoje em busca de solução entre os interesses que ele legitimamente representa e outras entidades que eles também têm questionamentos acerca da legitimidade para a condução de demandas referentes aos garimpeiros em nosso país. Mas assim, a hora que isso tudo estiver organizado, tiver um projeto no Congresso e tudo mais, né, a gente analisa o projeto, me coloco à disposição, a minha secretaria, para analisar a política pública, tá? E me coloco à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Aos associados e associadas da Cooperativo.
O sindicato veio para Brasília justamente para fazer denúncias ao governo e às autoridades sobre o que está acontecendo em Serra Pelada neste momento. Fizemos um relatório para a Agência Nacional de Mineração que foi distribuído para todos os órgãos do governo, fazendo as denúncias do contrato que não foi cumprido pela Colossus e a SPCDM com a Comigasp, e a necessidade de que os direitos minerários sejam retornados 100% para a Comigasp. E um dos principais motivos foi a da quebra de contrato estão aqui nesse documento que eu apresentei para o governo federal. E o que é mais grave, associado e associado à Comigasp, é o CNPJ da Comigasp, pela qual foi feita a penhora de 25 milhões dos direitos minerários. Está aqui, olha, um CNPJ que foi nulo em 28 de 6 de 1990. Está aqui, nulo por vícios. O verdadeiro CNPJ da Comigasp está aqui, 05322, que vocês conhecem muito bem, mas está sob intervenção. Então, a cooperativa, a diretoria que está naquela cooperativa está ilegítima. Há necessidade, sim, de fazer uma eleição para eleger uma verdadeira diretoria que tenha legitimidade de representar vocês aqui em Brasília. A SPCDM, ela está inapta desde 2018. Não tem legitimidade de estar apresentando documento como a Comigasp e a SPCDM está fazendo aqui em Brasília e enganando o associado da Comigasp. A Colossus, que é a empresa canadense que veio para fazer o desenvolvimento mineral, está aqui. Foi baixado o CNPJ desde 2016. Então, senhores garimpeiros, nós viemos sim fazer a denúncia à Agência Nacional de Mineração. Por quê? Porque lá em 2014, o ministro Zimmermann pediu para o Alexandre suspender a Assembleia que elegeu Edinaldo, porque senão a cooperativa ia ficar céfala como está até hoje. Então, companheiros, há necessidade urgentemente de se eleger uma nova diretoria para representar os verdadeiros associados da cooperativa aqui em Brasília. Brasília em Destaque.